Boa noite, amigos. Eu sou José Pedro e você está no The Air Transport. Hoje é o dia 16 de abril de 2020 e nós vamos ao nosso giro de notícias da aviação de hoje. Vamos a isso? Então vamos lá. Mas antes, não se esqueça, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho, receba as notificações para você ficar atualizado. E compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas, familiares, para aumentar o alcance. E clique no joinha, ok? Então vamos lá. Bem, primeira de hoje, do Euronews.com, portal de Portugal, eu acho. EasyJet reduz frota durante a crise. Tudo bem, é uma notícia até um tanto banal, né? Porque acho que tudo que a empresa que está podendo reduzir frota está reduzindo mesmo. Ou que está podendo cancelar entregas de novos aviões está cancelando. O que eu achei mais interessante, que é uma coisa que eu acho natural também, eles estão aqui fazendo a poltrona do meio livre, né? Para você tentar manter o famoso 1,5 metro de um passageiro para o outro. Eu acredito que é de se esperar que qualquer empresa esteja fazendo isso neste momento. E conversando com um amigo meu, de uma empresa comercial brasileira, ele me disse que a maioria dos voos estão saindo com 20 passageiros, 15, 30. Então é possível não apenas você livrar a poltrona do meio, como também você não sentar duas pessoas no mesmo assento triplo, né? Você manter um afastamento social até melhor do que esse. Agora, o que me chamou mais atenção na matéria, foi lá para baixo, lendo ela lá para baixo, uma coisa também que também não surpreende, mas os números impressionam, né? O aeroporto de Frankfurt, né, aqui citado como exemplo aqui na matéria, ele tinha tido uma baixa de 62% no mês de março. E vocês devem se lembrar que toda vez que eu via esses números eu falava, acho que foi mais. No mês de março acho que foi isso mesmo, mas o que eu queria dizer é que aquilo que a gente enxerga de redução de movimento é mais do que 60%, é quase 100%, mas isso se concretizou realmente em abril, onde o mesmo aeroporto citado aqui como exemplo, de Frankfurt, teve 96,8%, 97%, né, por cento de queda de movimento. Praticamente podemos chamar isso de 100%, né, pessoal? Se a gente arredondar para o decimal mais próximo aí, 100% do tráfego parado. 3,2% que sobrou é uma coisa residual, é desprezível. Ou seja, é uma quebra de receita total para o aeroporto e para as empresas que aí voam. E se você pensar que isso está acontecendo, certamente está acontecendo também em Orly, Charles de Gaulle, em Heathrow, né, em Barajas, em Fiumicino, todos os grandes aeroportos estão passando por isso, então realmente a gente está tendo aí as empresas de aviação com receita zero durante uma quantidade de tempo aí que ainda não está muito certa quando será. No Panrotas, TAP disponibiliza novas rotas no sistema a partir de Portugal. Aqui parece uma exceção àquilo que eu acabei de dizer, mas realmente acho que não é, porque é muito pouco. Então a TAP vai voar aí de Lisboa para Agadir, Cancún e Cidade do Cabo, bem como os voos Ponta Delgada a Toronto. Ponta Delgada é uma ilha, tá? Então você vê que é um voo bem específico, né? Acho que tem mais a ver com repatriação e com conexão de comunidade portuguesa distante e tal, do que propriamente com uma retomada de operações. Não tem nada a ver com uma retomada de operações, né? Então é uma... disponibiliza novas rotas no sistema a partir de Portugal, mas realmente não é nada que mude o cenário que ainda estamos vivendo. Ainda ficaremos dentro dele por um tempo aí que ainda está incerto. Ainda no Panrotas, United mantém o voo São Paulo-Houston diário em maio. Então a United vai ser a única empresa aérea fazendo voo diário para os Estados Unidos e somente para Houston. Uma notícia parecida com essa, também no Panrotas, Turkish prorroga, só que ao contrário, né? Aqui é uma notícia de
de voar menos. Turkish prorroga suspensão temporária de voos internacionais. Então eles estavam suspensos até... está previsto... Inicialmente suspenso até o dia 1º de maio, agora suspenso, prorrogado até o dia 20 de maio. Certamente as autoridades turcas estão monitorando isso, como as autoridades de qualquer lugar do mundo, e não sei como é que está o panorama da Turquia, mas de novo não seria uma surpresa se isso tiver que ser reavaliado. Ainda no Panrotas, Emirates começa a testar passageiros para a Covid-19 em Dubai. Eles têm aí uns poucos voos aí, com algumas linhas também naquele modelo de tipo repatriação, tipo manter né? Somente pessoas que têm que viajar mesmo por motivos muito de força maior. E esse controle de passageiros para a Covid-19 é via termômetro, tá, pessoal? É via controle de temperatura. E aí alguém já disse, né? Acho que até o ex-ministro Mandetta disse isso, numa colocação infeliz, creio eu, disse que não adiantava muito fazer isso porque tem pessoas que estão assintomáticas e você não vai capturar esses casos passando o termômetro nessas pessoas. E aí a resposta seria o seguinte: bem, você não vai capturar as pessoas que não desenvolveram febre, mas vai capturar aquelas que desenvolveram, né? E vamos lembrar que isso é uma exponencial e que quando você capta metade das pessoas que desenvolveram, você já está agindo no fator da exponencialidade. Você já está diminuindo a velocidade da curva, achatando a curva. Então o ex-ministro Mandetta, que falou tanto em achatamento de curva, me surpreendeu um pouco com essa afirmação estranha. Eu discordo disso, eu acho que tem que ser feito sim aí monitoramento de temperatura dos passageiros, não é uma coisa invasiva nem nada, e permite àqueles países que estão levando a sério aí o combate à pandemia fazerem monitoramentos e testes que vão achatar a curva. Países que não estão nessa paranoia, nessa neura de achar que é um resfriadinho. Aí eu tive a curiosidade de entrar aqui no site da Emirates e eles confirmam isso, né? Realmente é por intermédio de temperatura dos passageiros. Aí lá para baixo eles dizem o seguinte: aqui eu não vou forçar vocês a ficar lendo as letrinhas miúdas, mas você não pode levar bagagem de mão, somente notebook, uma carteira, alguma coisa assim, somente coisa muito mínima. Eles não vão distribuir nenhum tipo de material impresso, revistas, esse tipo de coisa não vai ter, está por tempo indeterminado suspenso. E os alimentos e bebidas vão ser servidos, não vão ser suspensos, mas o tipo de embalagem, o tipo de apresentação de conteúdo foi estudado para minimizar a possibilidade de contágio através do serviço de bordo. Isso saiu, deixa eu dar o crédito aqui, isso saiu no próprio site da Emirates, tá? E agora voltamos para o Panrotas, que hoje está nos trazendo aqui que o governo vai assegurar a sobrevivência da TAP, diz ministro. A TAP, com essa postura do governo, o que está sendo especulado aqui na própria matéria, que eu acredito que seja isso mesmo que esteja no pensamento lá dos dirigentes portugueses, pelo pouco que eu sei deles, é que isso pode significar um retorno da empresa a ser uma propriedade pública, tá? Uma empresa do Estado. Que é uma tendência que muitas nações vão resistir a isso, mas eu acho que os argumentos vão começar a ser difíceis, porque tem gente dizendo o seguinte: pô, quem não pode correr risco não pode abrir empresa, né? O capitalismo, a empresa privada se orgulha, né? Se jacta, se gaba de ser de investidores que aceitam o risco, né? Então, quer dizer, se não pode aceitar o risco de quebrar, se precisa do dinheiro público para quebrar, então está fora do capitalismo, certo? É uma empresa que tem mais a ver com um modelo, não vou nem chamar de socialista, mas com um modelo de governo, de Estado empresário, né? De uma coisa mais propriedade mista de empresa, uma coisa mais propriedade pública de empresa,
empresas que têm papel estratégico, não visam somente o lucro, né? Tem um papel estratégico, um papel social. Essas sim são empresas que têm que ser protegidas da falência, porque senão você perde a função pública e a função estratégica delas. A empresa privada, se visa apenas lucro, ela pode perfeitamente quebrar, por que não? Não estou advogando que deixemos quebrar as empresas aéreas. Já disse aqui várias vezes, não. Queremos preservar a vida e a saúde das pessoas e quando se normalizar o que está acontecendo no mundo, queremos que as pessoas voltem aos seus empregos e tenham seus empregos lá esperando por elas. Então, sou favorável a que também se invista não só na manutenção do mínimo de renda para os trabalhadores, mas também que se invista em manter as empresas vivas, as empresas saudáveis dentro da medida do necessário, até que as pessoas tenham a oportunidade de voltar ao trabalho. Só que vamos lá, se entrou dinheiro público nisso, o Estado se torna sócio. Tá? Isso aí tem que ser aceito, gostem os capitalistas ou não. Ainda no Panrotas, a Alitalia segue operando voos de repatriação e carga. E aí é uma foto bem linda, hein? Desse aviãozão aí, que é um dos meus xodós, o 777. Vou ser um pouco sarcástico aqui, mas é só brincadeirinha, sem ofensa. Do tempo em que a Boeing sabia fazer avião, né, adoro esse avião. No Flight Simulator era o meu modelo preferido. Eu tinha o da Captain Sim e estava querendo comprar o da PMDG, mas não cheguei a comprar o da PMDG. A Itália aí, a Alitalia aí tá operando voos de repatriação, né? E a notícia está dizendo que haverá voos importantes para Madrid, Argélia, Índia e Moçambique, entre outros. Mas que, como eu estava dizendo aí no caso da Emirates, são voos que tem que ter mesmo, não dá para não ter. Não é uma retomada de operações. No Correio Brasiliense, apenas 9% da aviação opera na América Latina e Caribe, diz a Alta. Luiz Felipe de Oliveira, presidente, né, da Alta, afirma que isso pode representar um prejuízo de 32 bilhões na indústria de turismo, 1,79 bilhão apenas no Brasil. Se a gente ficar 90 dias sem receita, eu diria que uma única empresa aérea pode perder 1,8 bilhão só de quebra de receita. Eu acho que a indústria do turismo no Brasil pode perder muito mais que isso. Vamos lá, de novo, não quero ser o urubu, tá? Mas fazendo contas rápidas de cabeça, me parece que os números podem ser piores do que esse. Mas não quero ser o urubu. No Panrotas, Brasil e outros 3 países deverão liderar retomada da aviação. Ai. Gente, o Brasil está sendo mal comportado nesse episódio da Covid-19. O Brasil está sendo mais do que mal comportado, está sendo vilão internacional. O Brasil está sendo o anti-exemplo, o exemplo do que não se deve fazer. Hoje em dia o mundo inteiro está com medo do Brasil. Eu não me surpreenderia se países como Portugal, países que estão indo bem, né? Portugal está indo mais ou menos. Portugal, Argentina parece estar indo bem, desejarem abrir suas fronteiras, e aí eles vão falar assim, cara, Brasil não. A pandemia lá foi muito longe. O pico deles, eles deixaram subir demais. O número de casos é imenso. Debelar a crise de saúde pública no Brasil, não sei, aquela crendice de que se não fizer nada, se deixar as pessoas se contaminarem, o pico vem rápido, eu acho que sim, eu acho que ele vem rápido. Eu só não sei se ele depois passa rápido, porque as consequências podem ser muito mais imprevisíveis do que estão se imaginando. Eu não sei, eu não confio em nada nessa abordagem de pico. Aliás, eu acho isso um disparate, um absurdo. Eu não acho que países tremendamente desenvolvidos do ponto de vista de tudo que você possa imaginar, de infraestrutura, de saúde pública, de transportes. Vamos nomear alguns desses países.
China, Coreia do Sul, Singapura, Alemanha está indo bem. Eu não vejo países modelo como esses tenham feito uma besteira em paralisar suas atividades, né? Eu acho que eles foram para um remédio muito amargo e o pessoal está dizendo, as pessoas que são contra isso estão dizendo que o achatamento da curva demora mais do que você deixar a curva subir livre. Pomba, olhando para a China, eu vejo que talvez seja o oposto, hein? Talvez o achatamento da curva te crie uma crise de menor intensidade que depois você consegue gerenciar a partir de 2 meses, 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Parece que a China ficou 79 dias, se não me engano, parada, voando. Não sei falar isso, Wuhan e outras localidades, parece que ficaram 79 dias, se não me engano. E a Itália, que foi para essa de deixar a curva subir loucamente, vai ficar mais tempo. Então essa historieta de que uma crise mais intensa e mais rápida vai produzir um impacto X na economia, menor do que uma crise mais lenta e com achatamento da curva. Cara, eu acho que não. Eu acho que esse troço sobe rápido e depois desce devagar. Não me surpreenderia nada disso. Eu vejo... puxa vida, eu não sou uma autoridade para falar nisso, tá? Eu como doente em potencial, porque eu posso contrair essa doença. Eu olho para aquilo que está acontecendo e penso assim, me sinto mais ameaçado por essa decisão de deixar subir rápido do que pela outra decisão de achatar a curva. Porque se não houver vacina, tratamento, tudo, o risco de um dia você olhar para o que está acontecendo e falar, cara, eu vou ter que me contaminar, vou ter que aceitar o risco de me contaminar, né? Eu vejo que se não houver vacina, os dois cenários, esse risco é bem iminente. A gente pode olhar para isso e falar, puxa, em algum ponto vou ter que me contaminar. A diferença é que no cenário de curva achatada, você evitou o colapso da saúde pública, então você vai ter um hospital para te tratar, se você precisar. E no outro cenário, não. E se você não tem um hospital para te tratar, quando é que você sai da crise de saúde pública? Quando ela descer rapidamente, então, mas será que desce rapidamente? Porque aí a contaminação fica desenfreada, e aí ela tende a se espalhar para 100% da população. E aí você vai ter a continuidade da crise sanitária. E aí você vai ter outras doenças que hoje não geram epidemia, começando a gerar epidemia. Quer ver um exemplo? Febre amarela. Já andou ameaçando aí há uns tempos atrás. Então, de repente, você tem uma mescla de várias epidemias ao mesmo tempo, porque você foi estúpido em acreditar que estava enfrentando um resfriadinho, e você criou um sistema de uma crise de saúde pública que virou uma bola de neve. Tá, mas por que esse cara está falando isso tudo? Isso aqui é um portal de aviação, não de saúde pública. Então, exatamente, o problema é que nossas atividades econômicas, para voltar à normalidade, para a gente botar os aviões no céu, a gente precisa que haja saúde nos pilotos, nos comissários de bordo, nos passageiros, nos funcionários dos aeroportos, nos funcionários dos hotéis que vão receber as pessoas nos seus destinos e assim por diante. Entendeu? Então, se a gente permitir que seja arruinada a saúde da população, a gente vai ter a ruína econômica. Então, eu não acredito nessa historieta que tem vários governantes pouco inteligentes, mundo afora, dizendo que uma crise rápida vai dar X prejuízo e o achatamento da curva vai dar Y prejuízo. O achatamento da curva fica mais tempo com a atividade parada, então o impacto econômico vai ser maior. Olha, eu não fiz contas, vou tentar fazer contas e trazer aqui para vocês, tá? Mas se tivesse que dar um guessing, fazer um acho, ainda estou no acho, tá, pessoal? Não estou sendo o dono da razão, estou no acho, eu acho isso, tá? E vou tentar substanciar nos próximos dias. Se eu tiver errado, dou o braço a torcer, pode dar 4 voltas aí, quebrar o meu braço aí 2 vezes.
Mas eu acho o seguinte, eu acho que se a gente deixar a crise comer solta, aí sim o prejuízo vai ser gigantesco, tá? Esse tema ele vai ser recorrente e eu não vou sair dele. Eu vou explorar ele a fundo. Eu vi hoje um estudo da IATA e eu não vou passar esse estudo aqui para vocês, porque eu fiquei perplexo. Ele dizia o seguinte, uma curva em V ou uma curva em U. A curva em V é mais rápida, menos prejuízo. A curva em U é mais lenta, mais prejuízo. E aí eu olhei aquilo de alto a baixo e falei assim, puxa vida, mas aonde é que está a fundamentação sanitária disso? Porque aquilo que vai acontecer na economia daqui para frente depende daquilo que vai acontecer na saúde. E para você apresentar um estudo desse, você tem que dar tuas fontes. E as fontes para um estudo desse não são econômicas, são sanitárias. Eu não vi absolutamente nada ali. Por isso eu não estou trazendo esse estudo para vocês hoje. Eu vou ver se existe algo por trás desse estudo que eu não sei, que não foi apresentado ali, e vou trazer para vocês depois. Agora, se não tiver uma fundamentação sanitária, dizendo que a curva em V gera um prejuízo mais rápido, mas menor do que a curva em U, se não tiver uma fundamentação sanitária, eu não vou trazer. Ou eu vou trazer como uma curiosidade, uma coisa que não merece crédito, mesmo sendo da IATA, ok? Então é isso. No R7, o que é isso aqui? É o R7 mesmo. O setor de aviação vive incerteza com catástrofe da Covid-19. O setor de aviação foi um dos mais rapidamente afetados. São cenas com uma foto que mostra a posição de parada de aviões no aeroporto de Congonhas. Pessoal, nada que a gente já não saiba, está falando aí de porcentagem de aviões parados, queda de 75% nos voos domésticos, 95% nos internacionais. Eu já disse isso aqui muitas vezes, tá? Não há nem necessidade de ficar repassando isso. No Panrotas, Azul retoma a operação em 4 cidades do país: Macapá, Altamira, Santarém e Boa Vista. Tá? Então, de novo, acho que são voos que são necessários. Não dá tem lugar que não dá para simplesmente parar, né? Mas ainda não vejo isso nem sequer como um preâmbulo de uma retomada, tá? Nem sequer perto disso. Especialmente no Brasil, que insistiu nessa tese aí do governo federal. Não foi o Brasil, foi o governo federal. Insistiu nessa tese aí do resfriadinho, tá? Ainda bem que a maioria dos governadores não foi atrás desse equívoco, né? Para não usar aqui uma palavra mais adequada. No Panrotas, faturamento do mercado de fidelidade cresceu 11,6% em 2019. Então era aquela notícia que a gente queria estourar champanhe aqui, mas como isso foi em 2019 e no ano de 2020 caiu um piano na nossa cabeça, não dá nem para ficar feliz com isso. Vamos para a próxima então. Ainda no Panrotas, aeroporto de Florianópolis realizará teste para Covid-19 em passageiros. Mais um teste daqueles que é feito com termômetro, tá, pessoal? Igual aquele que eu acabei de falar aqui atrás da Emirates. E segundo a matéria, depois você vai receber recomendações aí das autoridades de saúde, tudo para você ficar em quarentena. Como o Brasil não montou um sistema uma rede de monitoramento aí, eu acho que isso aí não vai nos trazer o pleno benefício que poderia nos trazer, que é aquilo que foi feito na Coreia e em outros lugares. Não sei se na China acho que a coisa foi mais ficar em casa, mesmo ficar em casa, se sair levar bala. Na Coreia foi uma coisa acho que mais inteligente até do que na China, a China fez também, mas acho que a Coreia é mais. E se não me engano a Alemanha está fazendo também. Assim, se eles te acham contaminado não, né? Infectado, eles vão ver com quem você falou ontem, anteontem, antes de anteontem e vão atrás dessas pessoas para testá-las também. Lógico, na medida do possível, né? Não dá para fazer uma malha tão fina que capture 100% das pessoas. Mas é aquilo que eu estava falando aqui há alguns minutos atrás. Desculpem. Se você capturar 50% das pessoas e você isolar 50% dessas pessoas, e você der a essas pessoas meios de ficar isolada, né? Se ela perder renda por causa do isolamento, você tem que ajudá-la. Você tem que mandar um dinheiro para ela, ou uma cesta básica mais um dinheiro, sei lá. Você tem que você tem que garantir o sucesso desse isolamento social. Se você capturar 50%, o que você está fazendo na exponencial?
você está alterando a razão de subida dessa curva, né? Você tem alguma coisa elevado a alguma coisa, tem x elevado a alguma coisa, x elevado a y, né? Você está fazendo com que esse y seja menor, então a sua exponencial, a sua subida fica mais branda, mesmo que você não capture 100% das pessoas. Ah, mas eu não capturo 100% das pessoas, então a doença vai espalhar do mesmo jeito. Sim, abestado. Só que ela vai espalhar mais devagar. Se ela espalhar mais devagar, você talvez consiga ficar fora do colapso da saúde. Se você conseguir ficar fora do colapso da saúde, você consegue atender todas as pessoas e evitar mortes desnecessárias. Se você atende todas as pessoas e evita mortes desnecessárias, você evita que o colapso da saúde se espalhe para colapso de outros setores econômicos que dependem das pessoas saudáveis trabalhando. Porra, deu para entender? É isso. Ainda no Panrotas, Latam Pass revalida pontos vencidos na quarentena. Então, se os seus pontos, as suas milhas, né, venceram até 14 de abril, no período 16 de março, 14 de abril, eles vão te dar mais 90 dias. Eu espero que você consiga pegar um voo nesses 90 dias. Seria muito bom, significa que a gente conseguiu sair da quarentena. Ou então que a gente deu uma de doido e foi enfrentar a gripezinha, o resfriadinho. Acho mais simpático o termo resfriadinho. Que a gente foi enfrentar o resfriadinho no peito. Se não for essa segunda hipótese, né, que é meio besta, eu diria que significa que a gente conseguiu sair da quarentena em 90 dias. Uau! Baita trunfo. Deus ajude. Eu ainda acho que a gente vai ficar mais de 90 dias. Canal Rural. Congresso da Aviação Agrícola é adiado para 2021, ano do centenário do setor. Então aqui as lideranças estão se dizendo otimistas com a atividade aeroagrícola e tal, e estão jogando o congresso aí para daqui a um ano, junho, se não me engano, não, julho. Que era para ser agora, vai para julho do ano que vem. Julho do ano que vem eu acho que, puxa, aquilo que está se passando agora, por mais que assuma proporções aí fora de controle, eu acho que até lá já... Vamos pôr assim, se não tiver controlado, porque as pessoas e as instituições e o país e os governos e todos os envolvidos, se não conseguiram controlar, a coisa se controlou sozinha, né? Já contaminou, já contagiou quem tinha que contagiar, já morreu quem tinha que morrer, e a coisa entra numa espiral descendente, a tragédia começa a ficar para trás, né? Agora o interessante era a gente tentar evitar a tragédia. No Aerowin, a ANAC publica diretrizes para empresas aéreas levarem carga nos porões, nos aviões de passageiros. E aí eu queria fazer um comentário parecido, mas um pouco diferente com aquilo que eu já disse aqui várias vezes. Tenho dito que está tendo um boom no transporte aéreo de carga nas empresas aéreas cargueiras. Deixa eu ser um pouco mais específico, que eu percebo que talvez o meu discurso tenha sido, eu não diria errado, mas talvez incompleto, talvez inexato. Talvez eu tenha dado a ideia a vocês de que está tendo mais transporte de carga do que antes da crise. Não é isso. Está tendo menos transporte aéreo de carga. O que está acontecendo é que as empresas específicas de transporte de carga aérea estão herdando aquelas cargas que iam nos porões dos aviões de passageiros. Então essas empresas estão transportando muito mais. Mas o somatório de toda a carga aérea transportada também levou um baque. Se não me engano, algo em torno de 19% no mundo inteiro. Eu tenho esse número meio de memória, talvez não seja exatamente isso, mas se não for isso também não é muito fora. É alguma faixa aí próxima aos 20% de carga a menos sendo transportada no mundo. Mas as empresas aéreas de carga, essas estão trabalhando que nem loucas. Bem, no Globo.com, isso é feio demais. Vídeo mostra avião em chamas em aeroporto de Moscou após pouso de emergência. Isso aqui não é recente, tá, pessoal? Isso aqui é do ano passado, de abril do ano passado. Está fazendo mais ou menos um ano esse acidente, um acidente horrível, horroroso de se ver. Tá cheio de vídeos no YouTube
nem recomendo vocês se quiserem fazer busca, façam, mas eu nem recomendo vocês fazerem busca, porque os vídeos são horrorosos, horrorosos. Pessoas estavam ali dentro daquele avião que você está vendo ali, filmando a coisa acontecer ao vivo, filmando fogo comer o avião ao vivo. Nem recomendo, pessoal, é mórbido, é um troço assim para te tirar o sono, sabe? E aí eu tive a curiosidade de ir atrás, porque eu acho que esse acidente acabou sendo eclipsado, creio eu, pelo acidente do Max, da Ethiopian. Porque esse acidente do Max, ele foi um acidente que ele determinou a parada da frota mundial do avião mais popular que existe. Não de todos os 737. Os NGs continuam voando, não são afetados pelo problema. Os 737 clássicos também não. Mas a geração atual, a geração moderna, o 737 modernizado, parou no mundo inteiro. Em todos os países do mundo, sem exceção. Então eu fico achando que aquele acidente do Max, ele acabou eclipsando esse acidente do Sukhoi Superjet 100, que é esse que vocês estão vendo aí na imagem. Porque provavelmente esse teria sido o grande acidente de 2019, se não fosse o acidente da Ethiopian, ou um dos grandes acidentes de 2019. E ele tem um potencial visual terrível, pior que o do Max, porque o do Max, quando as pessoas chegaram, quando os jornalistas chegaram ao lugar, estavam os cacos espalhados pelo chão. São imagens fortes. Mas essa imagem mostra o acidente ocorrendo ao vivo, na frente das pessoas filmando. E as pessoas filmando pessoas dentro do avião filmando. Então eu acho que esse acidente, ele teria tudo para ter um impacto visual arrasador no ano 2019. E fico imaginando, por que não teve? Talvez porque ele foi eclipsado pelo acidente do Max, que é um acidente tão terrível quanto esse, menos visual do que esse, como um acidente tão terrível quanto esse, pior, né? O número de vítimas foi maior, mas isso eu acho que tanto faz. Se morreu um ou se morreu 1000, a perda de vida, o impacto da perda de vida é sempre uma tragédia. Mas o impacto do Max em número de vítimas foi maior, e o significado econômico dele e o significado prático dele para a aviação foi muito maior, tá? Então eu acho que isso acabou eclipsando esse acidente. Mas aí um amigo me mandou um lembrete, dá uma olhada nesse vídeo. Eu olhei assim, eu nem me lembrava do acidente. Depois, quando eu vi mais vídeos, eu falei, putz, olha como a gente deixou isso para trás. E aí eu fui ver aqui, encontrei aqui na Wikipedia, eu vou deixar o link para vocês, né? A Wikipedia faz uma descrição muito boa, segundo a segundo, do que aconteceu, dos inputs de comando, do impacto do avião no solo, quantos G deu, qual foi a reação do piloto, o que ele fez com as manetes, o que ele fez com o manche, né? Então, assim, dá uma ideia muito boa, e essa ideia é baseada, vou deixar o link para vocês também, aqui no reporte preliminar da investigação do acidente pela agência russa. Só que, infelizmente, o reporte preliminar ele está em russo. Deve ter em algum lugar uma tradução em inglês, mas eu não procurei ainda. Mas, de qualquer maneira, essa coleção de 3 links que eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem rememorar esse acidente, isso não é uma coisa mórbida, quer lembrar o acidente. Não é isso. É que para a gente ser seguro, a gente precisa estudar o que deu errado, né? E a gente que é profissional de aviação, as coisas que a gente faz impactam na segurança da aviação, né? Então a gente tem que absorver essas coisas que aos olhos leigos, minha esposa me fala isso direto, você fica vendo, isso é mórbido. Nossa, não é mórbido, pomba. A gente precisa saber disso. A gente precisa se inteirar. Eu acho que é uma obrigação a gente ler relatórios de acidentes, né, como esse que está publicado aqui, que eu não consigo porque é russo,
A gente ler relatórios de acidente, ler conclusões de acidentes, é uma obrigação. Se você é um profissional de manutenção e se você é um piloto, se você é de operações, você tem que ler, você é obrigado a ler. Né? As conclusões da investigação vêm para você. Caso você não leia o relatório de acidente, vem um boletim de operações, vem um boletim de serviço, vem uma diretriz de aeronavegabilidade. Então aquilo vai chegar para você na marra, você querendo ou não. É goela abaixo, para não falar outra coisa. Tá? Agora, hoje eu sou um consultor, não trabalho mais com manutenção. Não chega mais diretriz de aeronavegabilidade para mim, quer dizer, chega, porque eu sou um consultor técnico. Mas ela chega para mim não como uma responsabilidade de aeronavegabilidade, mas como uma coisa informativa. Tá? Então eu acho que isso para eu ser um profissional bom, eu tenho que ler essas coisas, eu tenho que saber o que aconteceu, por que caiu o Max, o primeiro Max, o segundo Max, por que caiu o Sukhoi, esse Sukhoi, eu tenho que saber tudo isso. Então, por favor, não achem que estou sendo mórbido, não estou sendo mórbido, recomendo que vocês desenvolvam, se não têm o costume, desenvolvam o costume de ir atrás, tá? Nos ótimos sites que existem, Wikipedia tem muita informação, Aviation Safety tem muita informação. Antes existia um que era o Crash Database, que eu consultava muito, acho que não existe mais. Então, acostumem-se a ir atrás disso, porque isso traz informações que te fazem compreender muito bem a aviação. Tá? Estudar o que deu errado é uma das melhores maneiras de compreender como fazer dar certo. Tá? Mantenham-se sempre por perto desse pensamento. Tá? Vocês não estão sendo mórbidos. No Aerowin, 50, clássico avião Antonov AN-12 está vindo ao Rio de Janeiro. Está vindo aí da Rússia e especula-se que esteja trazendo carga relativa ao tratamento dos doentes de Covid-19. Eu só queria dizer uma coisa. Eu sou muito fã desses aviões russos, tanto dos de transporte quanto dos de caça. Eles são muito diferentes dos aviões ocidentais, não é questão de serem maiores ou melhores, eles são diferentes, eu acho que eles têm características tecnicamente interessantes. A robustez dos aviões russos e soviéticos é muito marcante. E esse Antonov AN-12, para mim, eu costumo chamar ele do Hércules russo, né? O Hércules soviético. Ele é mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo porte, e cumpre uma missão de logística de transporte, aí, de logística militar, ou civil também, né? No caso desse aí é civil, muito semelhante àquela que é possível se fazer com os aviões Hércules. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Vocês devem ter lembrado que eu falei longamente sobre isto a respeito do porta-aviões americano, nunca lembro, não é o Dwight Eisenhower, nunca lembro qual é, um dos porta-aviões americanos que praticamente está desativado não, está parado aí, com a tripulação inteira desembarcada por contaminação com Covid-19. E olha só o que eu disse, não me surpreenderia que outros navios da frota americana e até de outros países estivessem passando pelo mesmo problema. 2 dias depois de eu falar isso, explode essa bomba aqui. Porta-aviões francês tem mais de 650 marinheiros contaminados pelo novo coronavírus. Não vou falar aquilo que eu já falei aqui na terça-feira, acho que foi na terça, porque vocês já estão careca de saber o que eu penso e os fatos começam a me dar razão, tá? Se A quiser entrar em guerra com B nesse momento, acho que vai ter que repensar, porque A e B vão estar com as suas forças aí. E soldado, né, pessoal? Soldado dessas forças armadas muito ativas, que viajam muito, né? Estão sempre em missão em algum lugar. A possibilidade de você ter dezenas, centenas, milhares de infectados, é muito grande, pessoal. E outra, é o tipo da coisa, sei lá, você vai tomar uma ação contra um desses estados aí que gostam de nos vender a ideia que são países bandidos. Eu não suporto essa ideia de países bandidos. Mas vamos supor que vão tomar uma ideia aí contra um Saddam Hussein da vida aí, né?
Cara, como é que você vai fazer isso? Você vai mandar teus soldados para lá. Aí hoje teus soldados estão ok. Quem te garante que daqui a um mês teus soldados não vão estar 10, 20, 30% infectados? Eu acho que isso aí deve estar sendo um gargalo militar no mundo hoje. Eu não me surpreenderia se mais e mais a gente percebesse que existe hoje um grande gargalo militar no mundo, dificultando que as forças armadas dos países mais poderosos do mundo tomem ações de alguma natureza aí que seus governantes possam estar desejando. O que muito cá entre nós, né? É bom, né? Não para os pobres dos soldados, mas para nós, que não temos nada a ver com a estupidez que hoje está imperando aí nos principais governantes do mundo e que ficam fazendo guerras por motivos mais imbecis possíveis, né? Como as armas de destruição em massa do finado Saddam Hussein. Todo mundo sabia que não tinha arma de destruição em massa, nem aqui nem na China. E, para terminar o giro de hoje, aviões da Segunda Guerra Mundial sofrem vandalismo nos Estados Unidos. Que coisa, né? A gente costuma pensar que os Estados Unidos é um país que preserva sua memória, e eu acho que preserva mesmo. E aí algum besta foi lá e arrasou com 2 DC-3 aí. Mas pelo que eu li da matéria aqui, acho que dá para reparar. Menos mal, né, do que nós, que aqui há coisa de um mês ou um mês e meio atrás, ou 2 meses atrás, arrasamos, literalmente arrasamos, passamos uma serra, passamos um machado. Né? Não sei quem foi o estúpido que decidiu isso. Passou o machado aí naquele DC-3 antigo da Varig ali, que ficava ali no Galeão. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso giro de notícias de hoje. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Conforme eu já disse, nós estamos trabalhando aqui num conteúdo. Estou preparando uma série de coisas que vão ao ar agora nas próximas semanas. Vou criar uma infraestrutura, depois vou explicar para você como é que vai ser essa infraestrutura. Acho que vai ser muito interessante, vocês vão gostar muito. É uma infraestrutura de apoio a vocês, enquanto profissionais da aviação, enquanto entusiastas da aviação, mesmo que você não seja um profissional ainda, ou que não queira ser, mas gosta de aviação, você é alguém de aeroclube, você tem um avião privado e gosta, né? Não é só para te transportar de A para B, você gosta, né? Você gosta disso, você quer entender, você quer estar por dentro, você vai no aeroclube, você gosta das conversas com outras pessoas da aviação. Então nós estamos preparando uma infraestrutura muito legal para colocar você mais ainda dentro do mundo de aviação, para te dar realmente um conhecimento, um giro de 360 graus no que está acontecendo em aviação comercial, táxi aéreo, aviação geral, aviação desportiva, aviação militar, no Brasil, na América Latina, na América do Norte, na Europa, Ásia e África, para realmente, na indústria, na tecnologia, né, para realmente te deixar assim muito por dentro, para você ser um analista, você ser um cara realmente extraordinário. É para isso que a gente está trabalhando. Vocês vão gostar. Aguardem, fiquem aqui com a gente, não vão embora. Se não são inscritos no canal, inscreva-se, clique no maldito do sininho para receber as notificações, compartilhe e dê joinha, ok? Para a gente ter mais alcance. Um abraço, fiquem com Deus. Vem o sábado agora. Como eu já expliquei para vocês, a edição de sábado é aviação militar, aviação desportiva, aviação geral, certo? Então, até lá. Sábado a gente se vê. Um abração, fiquem com Deus.